hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a informação de que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pautou para a sessão virtual de hoje, está lá no item 2 da pauta, aquele projeto de autoria do ministro João Otávio de Noronha, que é o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça e que cria mais um Tribunal Regional Federal. Trata-se do TRF-6, o TRF da 6ª Região, que teria sede em Belo Horizonte. Esse assunto já está sendo discutido há algum tempo, mas por algum motivo Rodrigo Maia resolveu pautá-lo em plena pandemia da Covid-19. Esse projeto que está tramitando em regime de urgência, conforme um requerimento de regime de urgência que foi votado em dezembro do ano passado. Com isso, o projeto não precisa passar pelas comissões, vai diretamente ser analisado no plenário da Câmara. Só lembrando que Rodrigo Maia, no início da pandemia, disse que durante o período de calamidade pública pautaria para sessões virtuais apenas projetos relacionados diretamente com o enfrentamento da Covid-19. Nós apuramos e trouxemos todas essas informações ao longo da manhã aqui no Antagonista, que há uma pressão grande para que principalmente a bancada mineira, que é uma grande bancada de Minas Gerais, influencia ali os seus pares, os seus colegas sobre a importância de aprovar este projeto agora, mesmo em plena pandemia da Covid-19. Quanto ao mérito do projeto, pode vir a ser discutido em outro momento, mas a grande parte dos deputados que eu ouvi na manhã de hoje, de vários partidos, de vários estados, é de que não faz o menor sentido votar um projeto dessa magnitude virtualmente, com regime de urgência, em plena pandemia da Covid-19. Até o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também se posicionou agora há pouco no Twitter contra a votação desse projeto neste momento. E nós também noticiamos agora há pouco no Antagonista que a criação do TRF-6 já foi criado por uma emenda constitucional, a emenda constitucional 73, que foi promulgada em 6 de junho de 2013, mais um motivo para o questionamento desse projeto ser pautado nesta terça-feira. Nós vamos continuar acompanhando, a sessão está prevista agora para a tarde, você fica ligado conosco, toda a repercussão, todos os bastidores sobre esse assunto, você acompanha conosco aqui no Antagonista. Vamos seguir o nosso noticiário dessa manhã. Nós teremos amanhã, na quarta-feira, o depoimento de mais 2 delegados no âmbito daquele inquérito que investiga as acusações feitas por Sérgio Moro quando da sua saída do governo federal. Sérgio Moro, que acusa Jair Bolsonaro, presidente da República, de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Hoje nós teremos 2 depoimentos, na tarde de hoje, Carlos Henrique Oliveira, que é o diretor executivo da PF, e o delegado Cláudio Ferreira Gomes, que é o diretor de inteligência da Corporação da Polícia Federal. Amanhã, como eu disse, mais 2 depoimentos importantes, porque tratam da questão lá do Adélio, do atentado contra Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. Serão ouvidos, então, os delegados Cairo Costa Duarte, que é o superintendente da PF em Minas Gerais, e o delegado Rodrigo Moraes, que é o responsável pela investigação do atentado contra Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Só lembrando que o Rodrigo Moraes e a sua equipe já concluíram um relatório que, segundo esse relatório, segundo as investigações que foram tocadas até aqui pela Polícia Federal, indicam que Adélio Bispo agiu sozinho no atentado contra Jair Bolsonaro em 2018. Amanhã também deve ser ouvido na Polícia Federal do Rio de Janeiro o empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro e que fez acusações graves aí no fim de semana em entrevista à Folha de São Paulo. Paulo Marinho, então, vai ser ouvido pela Polícia Federal amanhã. Hoje pela manhã nós tivemos também uma reunião, e essa reunião consta na agenda do ministro da Educação, Weintraub, do ministro da Educação com o deputado federal Arthur Lira, que é líder do PP e grande expoente do Centrão na Câmara dos Deputados, candidatíssimo à sucessão de Rodrigo Maia, cuja eleição acontecerá em fevereiro do ano que vem. Inclusive ele conta com o apoio, mesmo que indireto, mesmo que virtual, do Palácio do Planalto para essa disputa com o sucessor de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia quer fazer o seu sucessor também, obviamente. Então, o Arthur Lira se reuniu com o Weintraub hoje pela manhã e com o Marcelo Lopes, que é chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e que é cotado para comandar
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que está sendo alvo de disputa ali pelos caciques do Centrão. Ontem o PL de Valdemar Costa Neto conseguiu emplacar um de seus apadrinhados lá numa diretoria do FNDE e agora o PP, agora chamado de progressistas, quer que Jair Bolsonaro cumpra a promessa dessa negociação com o Centrão e entregue ainda nesta semana o comando do FNDE neste ano de eleições municipais para o PP, o progressista de Ciro Nogueira. Vamos continuar acompanhando aí, principalmente o Diário Oficial, porque o que interessa são as nomeações, as confirmações dessas entregas de cargos que Jair Bolsonaro está fazendo ao Centrão. Até aqui já foram 5 cargos importantes em órgãos federais, incluindo a diretoria do DENOX e essa diretoria ontem do FNDE, que já foram entregues para o Centrão. Vamos em frente. Os prefeitos e governadores continuam cobrando de Jair Bolsonaro uma decisão quanto antes em relação ao projeto de socorro financeiro a estados e municípios em plena pandemia da Covid-19. Esse pacote já foi aprovado pelo Congresso, vocês que acompanham conosco o Antagonista estão por dentro desse assunto, e Jair Bolsonaro tem, em tese, até o fim deste mês para sancionar. Só que os prefeitos e governadores querem essa decisão o quanto antes. Nós noticiamos agora pela manhã que os prefeitos, por meio da Frente Nacional de Prefeitos, enviaram uma carta ao presidente da República cobrando a sanção imediata. Por que ainda não foi tomada essa decisão? Porque Jair Bolsonaro está tentando uma reunião ainda nesta semana, como também já noticiamos, virtual, com governadores Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para tratar dos vetos, aqueles trechos que foram aprovados no Congresso com o apoio da base do governo e que ferem a proposta de congelamento de salários do serviço público por 18 meses, por 1 ano e meio, enquanto durar a pandemia. Essa proposta que é uma proposta defendida por Paulo Guedes, e Jair Bolsonaro está sendo pressionado pela equipe econômica a vetar os trechos que tratam desse assunto no pacote de socorro a estados e municípios. Continuamos também à espera do ministro da Saúde. Nelson Teich pediu a sua demissão na última sexta-feira. O Eduardo Pazuello, que era o então secretário executivo, assumiu a pasta interinamente. Ele que é militar, encheu a pasta de militares. Hoje nós temos a informação da Cruzoé que mais 9 militares passam a ocupar cargos estratégicos no Ministério da Saúde em plena pandemia da Covid-19. Mas nós não temos ainda uma definição concreta e objetiva de quem vai comandar o Ministério da Saúde em plena pandemia aqui no Brasil. Enquanto isso, infelizmente, o número de novos casos e mortes continuam crescendo. O estado de São Paulo, por exemplo, conforme divulgado agora há pouco, registrou 324 mortes causadas pela Covid-19 apenas nas últimas 24 horas. Este é um recorde diário de mortes no estado de São Paulo desde o início da pandemia. Esses e outros assuntos e todas as repercussões aqui em Brasília, vocês acompanham conosco no Antagonista ao longo dessa terça-feira. Um grande abraço, até amanhã e tchau.